Maurício, a gente teve no primeiro turno casos como o da Bahia, em que o ex-presidente Lula ajudou e empurrou Jerônimo, porque ganhou quase no primeiro turno, quando as pesquisas, inclusive, mostravam a Semineto à frente. Tivemos também a transferência, um caso em que o bolsonarismo empurrou Tarcísio, e junto com o antipetismo, Tarcísio em São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, que avançou e terminou na frente de Fernando Haddad, apesar das pesquisas apontarem ao contrário. Pensando numa análise de primeiro turno, que os números que você viu no primeiro turno, qual que é a maior força transferidora de votos no Brasil hoje? É o lulismo, o petismo? É o bolsonarismo e o antipetismo? Qual dos dois que foi mais bem sucedido na transferência de votos? Eu acho que depende do Estado, mas eu queria dar um passo atrás, né? Você tocou num ponto muito importante. O Brasil, de 2014 para 2018, teve uma mudança que, para mim, foi crucial na eleição. A gente diminuiu pela metade o período de campanha. A gente, em 2014, começava a campanha no começo de julho. A gente tinha, em média, antes do primeiro turno, 12 semanas. Agora, a gente tem 6 semanas. Isso tem uma implicação muito prática. Tradicionalmente, o eleitor brasileiro, ele primeiro se conecta com a eleição presidencial, porque é uma avalanche de informação sobre a eleição presidencial, isso desde sempre. Depois ele começa a se informar sobre a eleição estadual, depois do Senado e depois, na última hora, também uma tradição, a decisão de voto de deputado. O que está acontecendo agora, e aconteceu em 18 agora se repetiu, ou seja, a gente vai ter que conviver com isso. Em 6 semanas de campanha, os eleitores estão deixando muito para a última semana se engajarem na eleição de governador, e por isso que a gente tinha tantos indecisos na espontânea na reta final. A eleição de Senado talvez seja a que mais me preocupe, Leonardo, porque a eleição de Senado é uma eleição com baixo engajamento e com uma decisão em cima da hora. As pessoas estão praticamente escolhendo os senadores como escolhem deputado. E é majoritário, exatamente, né? E o que acontece com isso? Só para responder a tua pergunta. Eles se engajam muito próximo da eleição e, obviamente, começa a ter uma decisão correlata em relação à eleição presidencial. Essa decisão correlata, dependendo da região, pode ir para o Lula, como você mencionou bem a Bahia, mas teve o Ceará também, que teve uma concentração de votos no candidato do PT. E pode ir para o Bolsonaro, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como aconteceu em São Paulo. Então, me preocupa esse fato de que a gente diminuiu muito o tempo da eleição e os eleitores estão se conectando muito tarde em pleitos que são muito importantes, né?